Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Todo Black. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer outra variação com três zagueiros, a 3-3-1-3, com gameplay também. E mais uma vez, eu não falo enquanto eu estou jogando. Porque eu não quero? Não, eu quero muito fazer isso, só que toda vez que eu tento fazer isso, o jogo trava, já chegou até sair da partida, então eu prefiro apenas gravar a partida e narrar por cima depois. A formação vocês viram aí. Não vou falar muito dela mostrando ela no papel, como está agora. Vou falar enquanto a partida está rolando. Vocês assistem a partida, vê como a formação se comporta com os devidos jogadores. E eu vou explicando o que eu achei da formação. Começando pelo meio de campo. Eu gosto do losango no meio de campo. Porque essa formação é como se fosse a 4-3-1-2 sem os laterais. Tira os laterais e avança eles colocando dois segundo atacantes no lugar. Então, eu gosto muito de jogar com losango no meio campo. 4 meio-campistas, fica fechadinho, compacto, se você escalar corretamente, óbvio. Inclusive, não precisava nem daquele Messi como meio atacante, só que eu gosto de manter o meio atacante porque eu acho essencial a ação dele quando ele vai pro ataque. Que ele é praticamente o quarto atacante, né? Só que fala meio atacante porque ele está justamente no meio, onde ele auxilia o ataque do meio campo. Não tão recuado, mas também não tão avançado para fazer parte do trio de ataque. Por isso, meio atacante, ele fica ali metade dos dois. Então, esse Messi aí é armador criativo, um Messi bem antigo por sinal. Quem quer que ele faça a função de infiltração é só colocar a instrução ofensiva nele. Porém, não é o meu intuito. Eu tenho 3 atacantes. Eu não preciso de Messi agindo como infiltração. Seria legal. 4 caras dentro da área, principalmente Messi que vem de trás, pega as sobras, mas eu não preciso. Eu tenho o Guardiola, que é orquestrador, vai armar jogada de trás. Tem um Kanté, que é meia versátil, apoia bem o ataque também, assim como na defesa. Então, eu também vou manter o Messi para fazer isso. Então, ao invés de eu colocar a ofensiva em Messi para ele agir como infiltração, eu deixo ele fazer a dele mesmo, armador criativo. Aquele cara que não avança tanto, fica mais recuado para conectar os atacantes. Porém, óbvio, Messi não deixa de comparecer na área para fazer gols. Ele vai comparecer sim, só que não vai com tanta frequência como um jogador de infiltração faz, ou até um clássico número 10. Os clássicos número 10, como eu já falei uma vez, ele, na minha visão, na minha opinião, é a junção do infiltração com o armador criativo. Então ele faz, é a função, ou melhor, é o estilo que mais faz as duas funções. O armador criativo ele vai ficar mais preso para criar e o infiltração ele vai focar mais em infiltrar, ele vai avançar mesmo para sair na cara do gol. E o clássico número 10, para mim, tem um equilíbrio perfeito, porque é aquele cara que, ao mesmo tempo que ele faz a função do armador criativo criando, ele também infiltra quando ele tem a oportunidade. E esse Messi não faz tanto isso, a não ser que coloque ofensiva nele. Então eu não preciso, eu não quero que meu Messi se comporte assim, então eu deixo ele tranquilo. Enquanto o Maradona é o clássico número 10 que eu acabei de citar, e esse Iniesta eu trouxe ele de volta para o time porque ele é infiltração. Então eu falei dos 3 estilos dos 3 jogadores que eu uso, junto com o Cristiano Ronaldo, que é artilheiraço, antigo também, mas que rende até hoje, assim como o Iniesta. Por que eu tirei Iniesta? Porque eu vi que ele parou de render em um período, coloquei de volta no time para ver e estou conseguindo usar. É muito bom usar Iniesta porque ele tem curva, então o chute colocado dele é maravilhoso. Por conta da curva, né? Então a curva vai ser eficiente. Eu faço muitos gols com ele chutando colocado, porque ele não tem finalização, chutar normal para sair gol. Você passa o dia chutando e Iniesta não faz gol, a não ser que seja cara a cara, e mesmo assim às vezes ele erra. Bom, vamos finalmente para a formação. Já falei do meio de campo, losango. Agora eu vou citar o ataque. Porque a defesa não tem muito o que falar, sempre vai ser compacta com os 3 zagueiros. E com as instruções individuais, nesse caso aqui, ela não tem alas, então não tem como recuar os alas para fechar a linha de 5, mas tem como recuar um volante para formar uma linha de 4 defensores. A defesa vocês já sabem como funciona em uma linha de 3 zagueiros. Vamos dar prioridade ao meio de campo e o ataque. Falei sobre o meio de campo, eu volto depois. Vamos falar sobre o ataque, que é o maior ponto positivo que eu vi nessa formação. Porque você adiciona 2 segundo atacantes. E se você escalar corretamente esses segundo atacantes, vai ser brilhante jogar com essa formação. Porque assim, os segundos atacantes,
eu já expliquei isso uma vez porque eu trouxe uma formação quase parecida. Na verdade, só tinha parecido mesmo nas formações do ataque, porque tem 3 atacantes desse mesmo jeito aí. Mas os segundos atacantes são muito interessantes, porque não são jogadores que ficam fixos naquele lugar onde ele está na formação. Eles se movem demais. Aparecem na ponta, aparecem centralizado, caindo um pouquinho mais para a esquerda como está aqui. Então são jogadores que flutuam demais. Eles não têm um ponto físico, um ponto fixo no campo. Então eles vão gerar espaços, vão gerar oportunidades que não está nem em sua mente. Você está trabalhando a bola e esperar que ele esteja em um lugar, ele pode estar em outro lugar até melhor para concluir a jogada. E é importante escalar os jogadores corretos. Na minha opinião, eu escalei perfeitamente o meu time. E Mbappé aí fazendo história. Eu escalei corretamente, porque eu coloco infiltração, coloco um armador criativo mais recuado, coloco um clássico número 10 para armar e infiltrar, e o homem Cristiano Ronaldo para finalizar jogadas, e ele tem feito isso muito bem. Só que Mbappé roubou a cena nesse jogo aí, vocês vão ver. O primeiro já saiu, acompanhem. Então é importante vocês escalarem corretamente o time de vocês. Não só no ataque, obviamente, principalmente, eu diria, na defesa. Porque se tem uma partida que você não faz gol, você não tomando gol, você não vai perder o jogo. Então, se você não consegue fazer gol, você tem que pelo menos evitar. Tem partidas que acontece isso sim, assim como acontece ao contrário, né? Com o adversário, por exemplo, pode acontecer a mesma coisa. Então, escalem corretamente. Para uma linha de 3 zagueiros, é essencial você ter 2 defensores criativos e um destruidor. Destruidor eu utilizo na direita. Por quê? Porque eu acho melhor, se for para você gerar espaço naturalmente, porque é natural do destruidor ele avançar e gerar espaço, eu prefiro que ele deixe esse espaço pela direita do que pelo meio, porque pelo meio é quase impossível de reverter. Por exemplo, o Puyol tá no meio, tem um ataque, ele sai, gera o espaço, quem que vai parar? O goleiro. Então, se ele gera espaço pela direita, ainda há uma esperança do zagueiro no meio vir para cobrir. E eu acho que tem mais condições de você evitar um espaço lateral ao invés de um espaço no meio. Então, eu coloco meus zagueiros destruidores pelos lados. Tony Adams, quando eu uso, coloco pela esquerda e o Puyol, que é titular, pela direita. Então, com 3 zagueiros, 2 defensores criativos e um destruidor. Se você quiser colocar todos os defensores criativos, eu acho uma boa. Eu acho que fica bem compacto. E eu vacilei nesse lance aí. Eu odeio ser enganado desse jeito, mas o cara me enganou. Fazer o quê? Então, só não pode colocar todos os destruidores, porque aí vai ser uma tragédia absurda. Nem 2 destruidores. Um defensor criativo, 2 destruidores, 3 destruidores, fora de questão. Não existe isso. A maioria tem que ser defensor criativo. A não ser que seja uma linha de 4. Aí você coloca um destruidor e um defensor criativo. Sem problemas. Meio campo. Nessa formação que é um losango, eu uso um meia versátil, que é o Kanté, 2 orquestradores. Eu coloquei o Rodri de volta no time, só que eu tirei de novo. Eu simplesmente não consigo usar pelo menos essa versão de Rodri. Então, foi pro banco de novo. Uso Pepe, orquestrador, e Beckham, orquestrador. Só que Pepe é aquele orquestrador que eu coloco mais recuado, para ele ser aquele cara, além do orquestrador, ser uma espécie de primeiro volante ou até um destruidor, porque ele tem ficha defensiva, então eu boto ele para orquestrar o time de trás e também está preparado para o contra-ataque junto com os 3 zagueiros. Beckham eu deixo ele livre, solto, e Kanté também. E, como eu já falei, o meio atacante, armador criativo, Lionel Messi. Eu montei o time assim. É o ideal? Não. Ao invés de você ter um orquestrador como volante recuado, bota um primeiro volante e um destruidor. Recomendo o primeiro volante. Os outros aí você coloca e vê qual funciona melhor. 2 meias versáteis, 2 orquestradores. Aí fica a seu critério. Mas primeiro volante para mim sempre tem que ser primeiro volante. Obviamente. Até falei errado, né? Primeiro volante para mim tem que ser primeiro volante. O volante para mim, quando tem um, tem que ser primeiro volante. Essa foi a gameplay com a 3-3-1-3. Rendeu muito bem. Mbappé super substituto. Sim, coloquei super substituto em Mbappé também. Ele amassou. Essa é a gameplay com a formação. Rende muito bem. Quem testou as outras, testa essa também. E Mbappé deu show. E ele deu show, como ele deve dar em todas as partidas, principalmente sendo super substituto. Ao contrário disso, ele será demitido. Muito obrigado a quem clicou no vídeo. Tamo junto, até a próxima. Fui. Teste a informação, que se você realmente for para jogar com 3 zagueiros, você vai gostar e vai jogar muito com essa.
Até a próxima.